Jonathan. Que alegria estar com os irmãos, que privilégio poder passar esses dias aqui. Tenho sido muito bem tratado pelo povo da convenção. Quero agradecer a todos que têm cuidado de mim com muito carinho. E eu agradeço porque climatizaram a cidade para receber o paranaense, né? Que toda vez que a gente pensa em vir para Campo Grande, eu já sinto calor, só de imaginar chegar aqui. Quando chego e encontro a cidade assim, cidade inteira climatizada, sair para caminhar hoje à tarde, uma tranquilidade, parecia que eu estava em casa. Muito bom. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe essa assembleia, todas as decisões que terão tomadas, o tempo de comunhão, de edificação, que seja um momento especial e que marque a história dos batistas aqui no Mato Grosso do Sul. Essa tem sido a minha oração. Eu agradeço, pastor Mauro, a acolhida aqui na sua igreja. Que Deus abençoe Mauro e Marisa, contemporâneos ali de seminário. Que coisa boa poder revê-los aqui. Ainda quero ver o Vitinho. Quero reencontrá-lo. Que coisa gostosa poder ver essa propriedade. Oramos por vocês naquele tempo. Foi um pouquinho depois da gente também fazer uma loucura e mudar para uma propriedade semelhante ali no Bacaxeri. Irmãos, eu recebi o tema de vocês, a divisa, em Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. É um dos versículos prediletos para mim, ali no Sermão do Monte. Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre as características do discípulo, daquele que diria, eu sou discípulo de Jesus. E ele disse, você quer ser discípulo de Jesus, você quer ser meu discípulo, então você tem que ter essas características. Seu caráter tem que refletir isso, sua vida tem que refletir isso, seu jeito de ser tem que ser assim. Para que isso seja realidade nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nós precisamos de igrejas discipuladoras, irmãos. Nós precisamos ter discípulos multiplicadores, discípulos que fazem discípulos, porque não adianta só eu ser um bom discípulo, porque se eu for um bom discípulo e eu não souber fazer discípulos, eu não cumpri o ID de Jesus, eu fiquei na metade do caminho. E essa é a nossa luta, o nosso desafio como líderes de igrejas e como discípulos de Jesus. Não basta eu ter um bom caráter, eu tenho que ajudar meus filhos a terem um bom caráter. Não basta eu ser um bom discípulo, eu tenho que ajudar aqueles liderados lá na igreja a serem bons discípulos também. Essa é a nossa grande dificuldade. Esse é o desafio do nosso Brasil. Eu estava pensando e orando sobre que mensagem trazer para os irmãos. Deus colocou no meu coração trazer uma mensagem que, na sua essência, é muito parecida com a mensagem que eu preguei na Assembleia da Convenção, lá em João Pessoa, porque é a mensagem, irmãos, que nos últimos 3 anos tem queimado no meu coração. Há 5 anos, nossa igreja tem feito uma caminhada discipular muito forte. Nós já temos células, grupos pequenos grupos há 15 anos. E nós sentimos uma carência. E, na realidade, essa é a carência do Brasil. Nós já somos mais de 30% de evangélicos no Brasil. Que diferença fizemos na nossa nação? O Brasil é menos corrupto por isso? Tem menos crime porque nós somos mais de 30%? Tem menos pobreza, menos miséria por causa disso? A ironia é que as cidades, os estados onde nós temos o maior percentual de evangélico, são os estados em que tem mais problema de crime, de morte, de miséria. Rio de Janeiro, Espírito Santo, um percentual absurdo de evangélicos, dominado pelo crime. Tem alguma coisa errada no nosso jeito de ser evangélico, de ser gospel. Tem alguma coisa errada. E nesse questionamento, lá na igreja, os pastores, os líderes, nós começamos a orar, a clamar e dizer, Deus, está faltando alguma coisa. Nós estamos perdendo alguma coisa. E nós começamos a visitar igrejas que estão fazendo discipulado, propostas, ler livros. Começamos a voltar para as raízes. Todo esse movimento que tem acontecido na nossa Junta de Missões Nacionais, glória a Deus, de ir para a história dos batistas. Eu não sei quantos já leram aquele livro que o pastor Fabrício escreveu. Tem que ler, todo batista tem que ler aquilo.
Ele vai lá nos nossos primórdios e resgata valores nossos. Nós não negamos esses valores. Ou esquecemos ou não demos a ênfase necessária. Nós transformamos discipulado em preparação para batismo. Aonde está na Bíblia isso? Aonde está na Bíblia isso que discipulado é preparação para batismo? Me mostra o versículo. Quando eu leio na Bíblia, discipulado é um estilo de vida, é um jeito de ser. Eu sou discipulado e eu discipulo alguém a vida inteira, até o dia da minha morte. É isso que a Bíblia fala. É interessante porque nós temos esse jeito evangélico de ser dos nossos dias. Aí é possível encontrar igreja que tem lençol ungido para salvar casamento. Já ouviu isso? Você está com problema conjugal, você vai nessa igreja, você dá uma oferta, recebe um lençol. Você não comprou o lençol, você deu uma oferta e recebeu o lençol ungido. Põe na cama, tira e queda, vai salvar o casamento. Você já ouviu falar da raspadinha evangélica? Ah, pastor Mauro tem que fazer isso. Na chegada, todo mundo ganha uma raspadinha. Ao longo do culto, o pastor vai dizendo o número. É um versículo bíblico que tem, em cima de cada lugarzinho que tem que raspar. Aí deu aquele versículo, você raspa. Deu aquele versículo, você raspa. Se fizer o bingo, sabe o que é o bingo? É a oferta que você tem que dar, porque conforme você rasca, aparece a oferta de R$100, R$1.000, R$500. Fechou uma linha, é aquela oferta que você tem que dar. Pastor Mauro gostou, ele veio até mais perto para ouvir bem. Entende? E tem gente achando que está certo isso. Isso é cosmovisão pagã, travestida de evangelho. Você viu na internet recentemente a vassoura que varre a iniquidade da sua casa? Já viu isso? Você vai na igreja e compra a vassoura. Não, você não compra. Você dá uma oferta e pega a vassoura. Aí você vai na tua casa e varre. Você dá uma oferta e ganha o sabonete ungido. Aí você leva para casa e coloca lá. Aquele parente que não vai à igreja, que não aceita oração, azar dele. Ele vai tomar banho com sabonete ungido e ele vai ser abençoado a si mesmo. Gente, isso é cosmovisão pagã. Qual é a diferença disso e da garrafada? Daquele que leva a cueca para a benzedeira fazer uma oração lá, dar uma benzida para salvar casamento, para afastar amante. Cosmovisão pagã nas nossas igrejas. E o problema é que nós temos líderes com essa cosmovisão pagã. Falta discipulado, falta Bíblia, falta vida cristã autêntica. Pessoas que aceitam Jesus, que têm uma experiência de salvação, mas não crescem na fé. Você conhece crente que vende com meia nota? Conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Ninguém conhece crente que vende com meia nota? Não conhece? Quem conhece, levanta a mão. Fala. Aqui o povo é muito honesto. O povo aqui não vende com meia nota, não? Sabe o que quer vender com meia nota? Eu vendi por 10.000 e eu faço a nota de 5.000. Tem crente que faz isso aqui? Levanta a mão. Você conhece? Esse povo aqui não levanta a mão, não? Como é que é essa história? Minha igreja foi comprar banco. Indústria Faeber, que vende banco para o Brasil todo. Chegou o alemãozão lá. Pastor, trouxe orçamento para o senhor. Impresso. Com nota e sem nota. 2 valores. Impresso. Eu olhei aquilo e disse, o que quer dizer isso com nota ou sem nota? Ele olhou para mim e disse, o que está escrito? Se o senhor quiser nota fiscal, é esse preço. Se o senhor quiser sem nota fiscal, é esse preço. Impresso. Eu olhei para ele e disse, isso é banco de igreja. Você vende banco de igreja sem nota? Aí é a melhor parte. Ele olhou para mim e disse, ih, pastor, é o que eu mais vendo. Ah, a gente é bom de meter a boca nos pentecostais, né? Nos Edir Macedo da vida, no Homem do Chapéu. Mas isso é igreja histórica.
Você conhece a igreja histórica, que é a diretoria, quer gerenciar a igreja como se fosse banco? Conhece? Isso é cosmovisão pagã dentro do reino. É gente que não foi discipulada, que não mudou a maneira de pensar, pensa como pagão, acha que a igreja tem que ser assim e que pastor é empregado dos membros. Pastor não é empregado de membro de igreja. Graças a Deus ele não bate cartão, senão está perdido. Isso é cosmovisão pagã dentro da igreja. John Stott tem um livro fantástico. Se você quer mudar a sua maneira de pensar, para pensar como a Bíblia pensa, como Deus pensa, leia esse livro, Crer é Também Pensar. É um livro antigo, mas fabuloso. Crer é Também Pensar, de John Stott. Ele analisa a importância da mente na vida cristã. Ele faz um apelo para os cristãos pensarem e terem uma fé pensada, refletida, consciente. Ele não nega a emoção, mas ele diz: o nosso problema é que a gente não reflete no que crê e por que crê e como crê. Deixa eu mostrar uma expressão do Stott, que eu deveria estar passando isso aqui, não estou passando, eu estou empolgado. Olha que expressão incrível do Stott. O cristianismo de mente vazia é o que ele chama o cristianismo de quem tem uma cosmovisão pagã. É o resultado de igrejas que direcionaram suas ações somente para 3 áreas. É o ritual, em que uma cerimônia religiosa é um fim em si mesmo. É aquele cara que o negócio dele é ir para a igreja. O resto é resto. Ele saiu da igreja e vive a vida do jeito que qualquer pagão vive. Conhece crente assim? Trata seus funcionários pior do que o vizinho que é pagão? Conhece gente assim que é crente, vem na igreja, chega em casa e não deixa a empregada doméstica comer a comida que ela comeu no almoço. Ela tem que comer a comida do dia anterior. Conhece gente assim? Alguns transformam a igreja numa ONG. Transformação social cuja preocupação unicamente são assuntos ligados à fome e violência. E acham que a igreja é ONG. E outros transformam a igreja somente em um lugar de experiência, em que se faz da experiência metafísica a única razão de ser cristão. Quanto mais eu me arrepio, mais abençoado é o culto. A minha sogra tinha uma amiga que era muito divertida, ela era alemoa, e ela chegava e dizia: Ilse, o culto domingo foi tão espiritual, choramos tanto. Culto espiritual para ela era medido pelo número de lágrimas. Quanto mais ela chorava, mais espiritual era. Se a vida cristã é só isso, é muito raso. A vida cristã tem que ser mais do que o arrepio, do que o frio na coluna. Deus é muito mais do que um sentimento. E o John Stott continua nesse livro dizendo: propício para o surgimento de cristãos inconscientes, os quais, não compreendendo as verdades bíblicas e o cerne do pensamento cristão, são desprovidos de caráter e da mente de Cristo. Eu fico na periferia da vida cristã. Eu nunca de fato vivencio o que é ser cristão. Esse é o retrato do Brasil evangélico em 2015. Eu arriscaria dizer: é o retrato do Brasil evangélico do Paraná, é o retrato do Brasil evangélico do Mato Grosso do Sul. É o retrato do Brasil evangélico da minha igreja e que eu estou lutando para mudar. Será que não é o retrato do Brasil evangélico da sua igreja? A questão é se você está fazendo alguma coisa para mudar. Crescemos muito. Muitas pessoas se converteram. Há 2 anos atrás, nós estávamos começando um planejamento estratégico, fizemos uma pesquisa em nossa igreja, 55% dos membros da nossa igreja são primeira geração de crentes convertidos há menos de 8 anos. Socorro! Eu entendi o problema financeiro que nós temos. Nosso problema financeiro não é contribuição.
Um número imenso de gente contribui. O problema é regularidade. Entrega o dízimo um mês, falha 2. Entrega outro mês, falha 1. Entrega um mês, falha 3. Tudo gente imatura espiritualmente. E a cosmovisão ainda não deu tempo de mudar. Leva tempo. O compromisso da igreja cristã tem que ser isso. Formar e capacitar para multiplicar discípulos com uma cosmovisão cristã bíblica. Enquanto eu fui presidente da Convenção Batista Brasileira por 2 anos, privilégio que Deus me deu, eu pude viajar pelo Brasil. A impressão que eu tinha foi confirmada. Nós fingimos que temos escola bíblica dominical e os membros fingem que vão para a escola bíblica dominical. Nós fingimos que eles estão aprendendo alguma coisa da Bíblia e eles fingem que estão aprendendo alguma coisa da Bíblia. Todo mundo mente para todo mundo e a gente continua fazendo igreja. Mas é uma mentira legal, não é? É bonito, não é? Sua igreja tem escola bíblica? Tudo quanto é igreja aqui tem escola bíblica? Bacana, né? Coisa boa. Ela pode dizer, minha igreja tem escola bíblica. Porque estudar a Bíblia é um valor batista, não é? Graças a Deus. Se nós não fizermos alguma coisa, profeta da desgraça agora, hein? Preparem-se. Profetada da braba agora. Se nós não fizermos alguma coisa urgente nas nossas igrejas, daqui a 2 gerações, nós seremos analfabetos bíblicos nas igrejas batistas do Brasil. Ponto e ponto de exclamação. Posso descrever o retrato da escola bíblica na sua igreja, a menos que ela seja uma exceção gloriosa. Aleluia! Se a sua igreja está no perfil da maioria das igrejas, você tem classes de escola bíblica num tamanho maior do que didaticamente seria recomendável. Muitas igrejas ainda usam o templo para fazer a classe e tem 2 ou 3 classes no templo, brigando pela atenção do professor. Então eu estou aqui numa classe ouvindo alguém ensinando uma outra classe ali do lado. É uma impossibilidade isso. Algumas igrejas têm classes de 50 alunos. É só em escola pública mesmo que você ensina alguma coisa em 50 alunos. Você finge que ensina, os alunos fingem que aprendem. Aí você tem uma outra dificuldade. Eu não sei na sua igreja, mas na maioria das igrejas que eu tenho verificado, se o professor repetir a mesma lição 2 domingos seguidos, poucos alunos perceberão que ele repetiu a lição. Porque os alunos que vêm num domingo não são os mesmos que vêm no outro. Acontece na sua igreja? As pessoas são muito inconstantes. Além de não chegarem na hora, todo mundo chega meia hora depois, a maioria. Os que chegam normalmente não vêm todo domingo. É muito comum isso. Principalmente num centro urbano como Campo Grande. E a terceira grande dificuldade da escola bíblica nos nossos dias, o professor normalmente prega um sermãozinho antes do sermãozão do pastor no culto. Porque ele não ensina didaticamente, raramente existe uma dinâmica de ensino de adultos, em que há um grupo que debate perguntas. Não, normalmente ele pega. Se ele é um bom professor, um bom falador, é agradável. Se ele não é, é uma coisa muito sem graça, ao ponto de alguns lerem a revista. Estou falando mentira ou verdade? Sim ou não? Gente, eu converso com a congregação. Sim ou não? A escola bíblica dominical está morrendo por causa dessas 3 questões básicas. Existem outras razões, mas eu identifico como sendo estas as 3 razões principais. Ou a gente faz alguma coisa para mudar o cenário, ou vai morrer. As pessoas estão sedentas por estudar a palavra de Deus. Isto não mudou. Elas não vêm porque a classe é desinteressante, porque o lugar onde a classe está acontecendo é inapropriado, porque a maneira como a classe está acontecendo não é legal.
A função da igreja é isso. Se a igreja não faz isso, se a igreja não entende que ela tem que fazer um discipulado contínuo, cognitivo, psicomotor e afetivo, ela não cumpre o seu papel. Uma igreja que de fato quer cumprir o papel de Deus, o papel dado por Deus, ela tem que ser multiplicadora, ela tem que ser discipuladora, ela tem que investir na formação das pessoas. Ela tem que entender que é papel dela. E ela tem que encontrar o jeito de fazer isso. Sente com a liderança da sua igreja, discuta isso. Num centro urbano, muitas vezes, classe durante a semana, você consegue uma adesão maior do que no domingo às 9 da manhã. Sabe por quê? Sábado tem casamento, aniversário, tem uma porção de coisa. A maioria das pessoas não quer acordar cedo. Num lugar quente como aqui, ainda é mais fácil acordar cedo. Agora imagina Curitiba com aquele frio. Ninguém quer pular da cama cedo. Hoje nós temos na escola dominical básica mais gente durante a semana em nossa igreja do que no domingo. Nós conseguimos aumentar a frequência no domingo com a escola de pais. Mas quando você oferece coisas de qualidade que vai no interesse das pessoas e com uma maneira de fazer diferente, as pessoas vêm. É interessante, porque daí você começa um processo de formação que é para a vida da pessoa, não é só para a mente. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, minha neta precisa ser batizada. Eu disse: ela aceitou Jesus, glória a Deus. Eu sabia que os pais não traziam a igreja. Aquela irmã fazia o ministério de avó. Sabe o ministério de avó? Que vai buscar a neta, traz a neta e vai levar a neta de volta. E ela fazia aquilo com muito zelo. Ela disse: pastor, ela já fez toda a escola dominical quando era pequena. Eu coloquei na classe de preparação para batismo, pastor. Ela fez todas as lições. Eu disse: mas quando foi que ela aceitou Jesus? E aquela irmã disse: pastor, ela responde todas as perguntas. Eu já fiz para ela todas aquelas perguntas que faz na profissão de fé. Pastor, ela sabe todas as respostas e cita os versículos. E eu parei assim, olhei bem firme para aquela irmã e disse: minha querida irmã, quando a sua neta tomou uma decisão ao lado de Cristo? Ela parou, olhou para mim: não sei. Eu disse: então ela não pode batizar. Na cabeça daquela irmã batista de 300 anos, aquela irmã criada numa igreja histórica, informação é tudo. Mas informação não é tudo. Discipulado não é só informação. Discipulado é informar e caminhar junto. É vida na vida. É transformação. Não adianta ter só informação. Tem domingos que eu paro no meu púlpito e o Espírito Santo aperta o meu coração e me dá uma tristeza de alma profunda. Eu olho aquela congregação cheia de pessoas. Alguns irmãos, eu estou há 27 anos na mesma igreja. Pessoas que eu conheço a história da família deles, que eu vi a família se formar, filhos casarem. E eu olho tudo aquilo e o meu coração aperta, porque alguns deles eu me questiono se um dia eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Membros de igreja batista há muitos anos, mas eu não vejo frutos de vida eterna, de arrependimento. Eu só vejo religiosidade aparente. Eu não posso dizer se eles são salvos ou não. Isso cabe a Deus, não a mim. Mas, queridos, quantos frequentadores de igreja queimarão eternamente no inferno? E quantos que nunca colocaram o pé na igreja estarão do nosso lado gozando vida eterna na eternidade? Que surpresa para muitos de nós. Não é a igreja que salva, queridos. É Jesus e Jesus apenas. Amém? Sabe, queridos, vida é o nosso maior desafio. Abra sua Bíblia lá em Atos 2:42. O nosso maior desafio é vivenciar isso que a igreja primitiva vivenciava.
Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. No 47, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A estratégia básica da igreja é paternidade espiritual. A estratégia básica da igreja é confessarmos nossos pecados uns aos outros, é caminharmos juntos, é sermos companheiros de fé. Em nossa igreja nós temos o que a gente chama de vida discipular, e a vida discipular nós nos encontramos para passar vida na vida e para passar vida ministerial. Então nós nos encontramos para dizer, e daí, como é que está lá teu relacionamento com a tua esposa? Como é que está aquela história daquela conta que você não conseguia pagar? Estou orando por você. E depois eu vou dizer, e daí, a tua célula, como é que está indo? Como é que está indo aquele pessoal que você é responsável, que você está discipulando? E nós caminhamos juntos. Esse é o projeto de Deus, caminhar junto com alguém, passar vida para aquela pessoa. Não é controle, não é eu decidir para aquela pessoa se ela pode ou não pode casar, como acontece em algumas comunidades por aí. Discipulado não é controle, não é domínio. Discipulado é companheirismo de fé. Minha célula veio uma médica, uma senhora, mais de 50 anos, muito inteligente, brilhante, crente já há vários anos. Um dia, aí ela virou e disse, pastor, eu tive que perguntar à minha discipuladora se eu podia vir na célula aqui, e ela me deu permissão. Eu olhei para ela e disse, querida, discipulado não é isso, não é controle. Se você tivesse compartilhado com ela que você queria vir aqui, isso seria uma conversa legal. Não fala desse jeito, não caminha desse jeito. Nas Escrituras nós nos relacionamos em termos discipulares para compartilhar vida, não para controlar a vida de ninguém. É como discipulado com um filho. Enquanto o filho é imaturo, eu dirijo mais a sua vida, mas o meu objetivo é que ele cresça, é que ele tenha condições de tomar decisões, porque eu quero mais é que ele cresça e se torne independente. O processo discipular é para a maturidade. Um jovem lá na igreja cresceu, ele entrou para o seminário, eu me encontrava com ele semanalmente, nós caminhamos juntos. Hoje ele já é pastor, é um dos pastores lá na igreja. Ele está numa outra área em que eu não estou atuando. Quem faz o acompanhamento, o discipular dele é outro pastor. Nós continuamos almoçando, uma vez por mês a gente almoça. O carinho, o afeto é tão forte entre nós, temos uma história juntos. Nós trocamos WhatsApp de vez em quando, não existe controle. Hoje existe uma mentoria. E o processo discipular caminha desse jeito. Agora prepare-se, porque na hora que você começa a fazer isso, confessar os seus pecados uns aos outros, buscando essa cura, você vai se assustar. Porque as pessoas vão começar a falar das mazelas. E alguns de nós não estamos acostumados a ver isso. Um pastor conversando com um pastor lá da igreja, e esse pastor lá da igreja disse, rapaz, como é que você está lidando lá na tua igreja com essa quantidade de homossexuais, de adolescentes que estão tendo essa tendência para homossexualismo, como é que você está administrando isso? Um outro pastor de adolescentes, ele virou e disse, não, lá na igreja não tem nenhum, não. Ele disse, como assim na tua igreja não tem nenhum? Não, lá na igreja isso não está acontecendo. Esquisito na tua igreja ter tanta gente assim. O pastor lá da igreja virou e disse, cara, abre o olho, vocês não estão dando espaço para a garotada conversar. Algumas igrejas não é um ambiente saudável para você ser autêntico, genuíno e buscar cura, buscar ajuda. Você não pode confessar seus pecados, senão vão me condenar, vão me excluir, vão começar a fofocar sobre mim. Mas prepare-se, porque quando se cria uma cultura com sinceridade e honestidade, para lidar abertamente com assuntos dolorosos sobre confiança, acontecem duas coisas. Primeiro, você começa a ouvir cada vez mais histórias de feridas inflamadas antes escondidas. Mas também ouviremos cada vez mais histórias sobre a obra restauradora de Deus que acontece quando alguém vem para a luz. Amém? Igreja é lugar de cura. As pessoas têm que ter liberdade para dizer, eu tenho uma ferida, para que nós tenhamos liberdade para dizer, Jesus vai te curar. Vem cá, dobra o joelho comigo. Vem cá, vamos caminhar junto.
Vem cá, nós vamos acabar com aquela tua crise no casamento. Vem cá, teu marido vai parar de bater em você. Um casal que se converteu lá na igreja. O marido era crente safado, afastado. Batia na mulher. Ela se converteu. Colocou o cara em xeque. O pilantra começou a vir com ela para a igreja. Sabia tudo. Não vivia nada. Jesus é bom demais. A esposa começou a mudar de vida. Ele foi questionado pela mudança da esposa. Glória a Deus. Ele se arrepende, ele muda de vida. Agora, marido que bate em mulher, muda fácil de comportamento? Ele resolve fácil o problema da ira dele? Não. A ira está lá. Mas eles tiveram liberdade para buscar ajuda, para falar do problema. E pessoas começaram a caminhar com eles, discipulá-los. Hoje a esposa dá testemunho. Não apanho mais não. Eu tenho outro homem em casa. Estou casado com outro marido. Glória a Deus. Isso é a igreja de Jesus. Uma igreja discipuladora tem espaço para isso. E sabe o que é interessante? Uma igreja discipuladora não é isso aqui não. Não é todo mundo igualzinho, vestindo a mesma roupa, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Esse foi o grande erro do G12. O G12 fazia isso, direcionava nessa direção. Era um trabalho de rede. E rede é tudo igual. A igreja de Jesus não é assim não. Sabe como é que a igreja de Jesus é isso aqui? Eu passo pelo discipulado, eu vivo discipulado, eu mantenho aquelas características de personalidade que foi Deus quem me deu. Aquele cara do brinquinho, aquele cara que gosta de rock, ele continua gostando de rock. Só que agora ele gosta de rock cristão e ele vai ganhar os roqueiros para Jesus. Aquele cara que é todo alternativo, não adianta, ele vai ser alternativo até morrer. Aquele cara que é ecológico. Aquele cara que é todo certinho, que tem 20 anos e parece que tem 60. Conhece gente assim? Que é aquele jovem velho. Ele vai se converter e ele vai continuar sendo um jovem velho e vai ganhar todos os jovens velhos com quem ele convive. É o jeitão dele. Deus nos respeita. Foi Deus quem nos deu a nossa personalidade, o nosso jeito. Ele tira o pecado da nossa maneira de ser, mas Ele respeita quem nós somos porque Ele nos fez. E essa diversidade do corpo de Cristo que é a nossa riqueza. O que nos une não é falar igual, não é vestir igual, não é ser tudo igualzinho, não. Isso é pelotão de exército aqui no exército. Que é corpo, cada parte é importante. A igreja que investe na formação, acredita nesse discipulado contínuo. Deixa eu ir adiante, senão vocês não saem hoje daqui. Ela investe na formação e investe também na capacitação. O que é isso? Veja o que aconteceu aqui com Barnabé e Saulo. Vamos ler juntos esse texto? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles gastaram quanto tempo lá? Aquela primeira fase de discipulado de Saulo foi quanto tempo? Demora, gente. Dá trabalho. Minha esposa foi no hospital visitar uma discípula dela que foi operada. Hoje quem acompanha aquela discípula dela é outra pessoa. Mas o vínculo está ali, ela soube que ela ia ser operada, ela disse, vamos lá, você vai me levar. E eu fui com ela. O vínculo está lá, o carinho está lá. Não adianta. E ela telefona para aquela discípula telefona para ela. Só que a vida fez com que elas fossem por caminhos diferentes. Minha esposa tem outras discípulas, aquela irmã tem outras discípulas hoje. Ela está sendo acompanhada por outra pessoa, ela está numa célula que tem líderes que acompanham ela diferente. Gente que está cuidando, amando, ajudando a crescer na fé. E a igreja é desse jeito. Mas o começo foi complicado quando ela se converteu. Porque ela tinha os amigos dela, é uma senhora viúva que tem os amigos dela. Até ela entender que não dava mais ter o namorado. Complicado. Tem que mudar a cosmovisão. Uma senhora se converteu na minha célula e ela virou um dia depois do lanche e disse, pastor, sexo é pecado? Eu disse, não, minha irmã. Porque me disseram que eu não posso mais fazer sexo. Ela divorciada,
Eu disse: como assim? Me explica melhor. Ela, divorciada, ela disse: não, pastor, o que eu faço é uma coisa simples, sem compromisso. Quando eu estou afim, eu vou para um barzinho, olho, vejo um cara interessante, converso com ele, a gente vai para um motel, transa, e eu vou embora. Não pego o telefone, não sei nem quem é, nunca mais vejo. Tem algum problema com isso, pastor? Não tem vínculo nenhum. Sincera. E como é que eu ajudo aquela crente nova a entender o princípio bíblico de santidade na vida sexual? Nos últimos 10 anos ela viveu assim porque ela não queria compromisso com nenhum homem depois do casamento. Porque ela estava criando os filhos. Cosmovisão. Foi complicado para ela entender isso. Até a discipuladora dela conseguia ajudá-la a mudar a maneira de pensar e abraçar o valor bíblico. Ela dizia: então eu tenho que casar. Eu disse: vai facilitar, é melhor casar do que abrasar. A gente pensa que é só homem? Mas sabe, Jesus enxergava essa necessidade e ele ia transformando líderes. E aquela irmã hoje é uma líder. Ele fazia treinamento missionário prático e ele levava as pessoas para terem oportunidades de vivenciar a sua fé, e é isso que você tem que fazer. E eu comecei a colocar aquela irmã e dizer: como é que você vai falar de Jesus para alguém se você vive desse jeito? E quando você encontrar uma jovem, ela pode fazer isso? Ih, pastor, vai dar confusão, né? Eu disse: pois é. E qual é a tua diferença de uma jovem de 18 anos? Ah, mas eu já sou divorciada. Pois é, mas e como é que ela vai entender isso? E no vivenciar, o cumprir a missão, a pessoa começa a entender a diferença e a necessidade de mudar. Pela fé, você corre o risco de liberar liderança para novos líderes, novas gerações, entendendo que só expandiremos o reino de Deus expandindo o número de líderes. E aí você pega uma pessoa como essa e você diz para ela: você precisa começar a ajudar aquela pessoa que está começando a vir na célula. Mas ela ainda saía e ia para barzinho. Complicado, né? Mas sabe, ela já tinha aceitado Jesus, ela já tinha mudado tanta coisa na vida dela. Tanta coisa. Mas ela ainda tinha uma área na vida dela que estava complicada. Mas ela precisava ser exposta a desafios de fé para crescer mais na fé. Ela não tem que ser uma super mulher perfeita para começar a crescer na fé. Aonde está na Bíblia que diz que a pessoa tem que ser perfeita e super crente para poder ser desafiada na fé? Isso é construção nossa, né? Quando você começa a lidar com o discipulado, o que você encontra são princípios como esse. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas: confies a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. É só isso. Pessoas que estão crescendo, que estão buscando, que estão querendo mudar e que vão ensinar outros. Eles vão ensinar o que eles sabem. E você está acompanhando junto, e porque você está junto, então você vai corrigindo se ele ensina alguma coisa errada. E você vai caminhando. É desse jeito. O corpo é vivo. Vamos dar uma olhadinha nesse filme? Isso é de som. Esse filme andou pela internet, talvez você já tenha visto, mas ele é muito precioso. Jesus disse: ide, façam discípulos. E se ide parecesse menos com um culto entre 4 paredes e mais com uma comunidade que espalha a santidade bíblica por toda a terra. E se fazer discípulos parecesse menos com shows e apresentações e mais com uma comunidade missionária a serviço do povo. Se fizéssemos menos eventos, produções, prédios, reuniões e programas, poderia significar menos estresse com despesas, dívidas, reuniões e arrecadação. Estaríamos mais livres para experimentar o amor de Jesus. Amar a Deus. Amar ao próximo. Libertar os cativos. Liderar servindo uns aos outros. Enviar missionários e missionárias por toda a terra. E se ao invés de fazer shows, prédios, palestras, boletins e vendas,
nós fizéssemos mais discípulos. Como Jesus fez, como Paulo fez, como os apóstolos fizeram. Essa é nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar ao próximo, libertar os cativos, liderar servindo uns aos outros, enviar missionários. Isso é discipulado. Isso é igreja. Perguntas para nós refletirmos nesse final de mensagem. A sua igreja é uma igreja multiplicadora? Ela multiplica discípulos? Os membros estão sendo formados e informados? Pare e pensa nos seus membros. O que existe na sua igreja que informa de fato e forma seus membros? Eles estão sendo capacitados para ministrar ou eles são consumidores simplesmente de informação e de ministério? Ninguém foi salvo para esquentar banco. Esse ministério não existe. 4 palmos quadrados de cadeira ou de banco para esquentar não é ministério dado por Deus. Função de pastor não é fazer tudo na igreja para os membros assistirem. Não está na Bíblia isso. Seus membros estão investindo na vida de outros. Uma maneira muito simples de você descobrir se essas duas perguntas estão acontecendo é só você parar e fazer uma conta. Pegue o hall de membros e diga, fulano está investindo na vida de quem? Ciclano está investindo na vida de quem? Se você descobrir que mais da metade dos membros da sua igreja não estão investindo na vida de alguém, você tem um desafio pela frente. Você tem uma igreja parada. Você tem uma igreja inativa, uma igreja que não tem missão. Você tem um desafio. Dobre o joelho, meu querido, e peça a Deus estratégia para que a sua igreja comece a ser uma igreja multiplicadora. Todo o conceito do Multiplique, todos os livros estão sendo publicados, está saindo um livro de discipulado agora, usando toda essa estratégia discipular, resgatando tudo que os batistas já fizeram na sua história e que ficou esquecido, ficou para trás, perdeu a ênfase. Nós estamos colocando num formato novo. Para quê? Para que nós, batistas, estejamos resgatando valores que são essenciais. E esse processo discipular vai atingir em cheio a nossa escola bíblica. Lá na nossa igreja nós continuamos tendo EBD, só que não é a escola bíblica dominical mais, é a escola bíblica discipular, porque ela acontece de segunda a segunda. Nós temos classes de segunda a segunda em nossa igreja. Por isso que ela é a escola bíblica discipular. Posso fazer umas perguntinhas para você? Pastor e membro de igreja? Pastor normalmente não gosta de responder essas perguntas. Tá bom? Você está sendo formado ou informado? Qual foi a última vez que você leu um livro por sua causa e não para alguma coisa da igreja? Um livro para crescimento pessoal seu. Não, você não está lendo um livro para fazer alguma coisa na igreja. Para crescimento pessoal seu. Qual foi a última vez que você fez um curso para crescimento pessoal seu? Você está se capacitando para o ministério? Infelizmente, eu não sei, aqui no Mato Grosso do Sul, talvez vocês sejam mais bem-aventurados do que nós lá no Paraná. Quando tem curso de capacitação promovido pela convenção, são sempre os mesmos que vão. Não sei se aqui é desse jeito. Porque os outros não precisam. Ou pelo menos acham que não precisam. Não sei como é aqui, mas lá no Paraná é assim. Você faz qualquer curso, pode ser corte e costura da Bíblia. Os mesmos vão estar lá. Mas os mesmos não vão. Você tem que se capacitar. Gente, na internet hoje tem tanto curso, tem tanta coisa que você pode fazer na internet sem gastar um centavo. A desculpa antiga de que eu não tenho dinheiro para comprar livro, eu não tenho dinheiro para viajar para congresso da CEPAL. Já ouviu essa desculpa?
Se a minha igreja pagasse um congresso da CEPAL, eu ia fazer um curso. Essa desculpa morreu, acabou. Hoje na internet você tem pregações, tem estudos bíblicos, você tem uma gama absurda. Tem mais recursos na internet do que você a vida inteira vai conseguir usar para estudar. Concordam comigo? Então, só não cresce e não se capacita hoje quem não quer. Você está investindo na vida de outras pessoas. Claro, na igreja toda, não é isso que eu estou perguntando. Nomes de pessoas específicas que você se encontra regularmente para investir na vida delas. Consegue fazer uma listinha de 5 nomes? 5 nomes. Pessoas com quem você se encontra semanalmente ou no máximo quinzenalmente. Consegue lembrar de 5 nomes? Mulheres, 5 nomes de pessoas com quem você se encontra para orar, para aconselhar, para orientar e para investir na vida delas. 5 nomes. Eu queria deixar esse desafio com vocês hoje. 5 nomes. Se Deus chamar você para fora daquela igreja, tem 5 pessoas ali que são crentes maduros, com a cosmovisão bíblica, porque você investiu 1 ano, 2 anos, 3 anos na vida daquelas pessoas. Deus pode me levar dessa igreja, mas tem pessoas ali que sabem qual é a visão e onde eu estava querendo chegar com aquela igreja. 5 nomes. 5 mulheres que têm a paixão que eu tenho pelo ministério daquela igreja. 5 mulheres, tem? Se você esquecer tudo que eu falei hoje à noite, 5 nomes. Você vai sonhar hoje à noite com 5 nomes. Deus vai trazer à sua mente 5 pessoas. Se você já tem, glória a Deus. Confirme isso com Deus. Se você não tem 5 nomes, coloque isso diante de Deus. E diga a Deus, me revele quem são essas pessoas. A minha esposa montou um grupo de oração. Esse grupo era 5, hoje são 8 mulheres. Que grupo abençoado. Elas estudam livros da Bíblia, estudam livros. Elas estão celebrando a restauração agora, para poder abençoar outras pessoas. Eu me encontro, às vezes com dupla, e os outros eu me encontro em separado. Pessoas em que conscientemente eu entendo de Deus que eu tenho que investir na vida delas. Você pode abaixar sua cabeça? Momento seu com Deus. Qual a resposta que você dará a Deus? A mensagem que você ouviu. Uma coisa é dizer que a igreja precisa ter discipulado, que os membros da igreja precisam discipular. Outra coisa é dizer que eu preciso investir na vida de pessoas. Eu não estou falando de investir na vida de novo crente para ele ser batizado, não. Eu estou falando de investir na vida de membros de igreja, porque você entende que aquelas pessoas são estratégicas e você quer fazer diferença na vida delas. Investir na vida dessas pessoas porque Deus as colocou no seu coração. Se você entende de Deus que você gostaria de ter essas pessoas, se você quer pedir isso a Deus, como resposta a esse apelo, eu vou pedir que você se ajoelhe onde você está. Teu gesto físico vai ser uma resposta sua ao Senhor nesse momento. Onde você está? Coloque-se de joelhos, dessa forma dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me mostre essas pessoas, porque eu quero ser usado pelo Senhor na vida de 5 pessoas para fazer diferença na vida delas. Coloque-se de joelhos. Onde você está? Momento seu com o Senhor.
Se você já tem essas 5 pessoas, glória a Deus por isso. Coloque-se de joelhos onde você está, agradecendo e intercedendo por esses muitos irmãos que estão de joelhos pedindo isso. E diga: Deus confirma, Deus mostra as pessoas, Deus permite que eles tenham uma experiência marcante nesse começo de caminhada, para que seja bênção na vida deles e dessas pessoas. Se você já tem, coloque-se de joelhos. Se você está tomando uma decisão nessa noite, coloque-se de joelhos. Pai amado, é com alegria no coração que nós entendemos os princípios da Tua Palavra, tão simples, com os quais nós sempre concordamos, Deus. A importância do discipulado, do investir na vida de pessoas, claro que nós sempre concordamos. Sempre lemos os textos e vimos a importância de Barnabé investir na vida de Paulo e como fez diferença. Sempre entendemos a importância de confessar os pecados. A Tua Palavra nos ensina, mas Pai, essas coisas não tinham o brilho que tem agora. Nós estávamos perdendo a bênção que advém disso. E o que estamos fazendo agora é dizer: Deus, nós queremos vivenciar essa realidade em nossas vidas. Ali no pequeno grupo multiplicador, queremos vivenciar essa realidade no caminhar com pessoas, para ajudá-las a crescer na fé, a amadurecer, a ver as coisas com o olhar que o Senhor tem, com a visão bíblica. Eu me uno a esses irmãos e digo: Deus, usa a minha vida para abençoar outros, para que eles possam abençoar outros que vão abençoar outros, para que o Teu reino cresça, Senhor. Oh, Deus amado, o Senhor já tem as pessoas escolhidas para cada um dos meus irmãos que estão de joelhos. É tão bom viver com essa segurança de que o Senhor já está indo adiante, preparando o coração deles, para que quando eles conversarem, as coisas já estejam preparadas. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja confirmando cada nome e confirmando a caminhada discipular de cada um dos meus irmãos e irmãs, para que Deus, a sociedade veja esse amor entre irmãos e glorifique ao Senhor que está nos céus, porque eles vão perceber de uma forma surpreendente a boa obra do Senhor em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Fique de pé. Vamos cantar em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Queridos, as próximas mensagens, para que nós possamos brilhar, é necessário que o nosso passado seja apagado e a gente aprenda a passar vida para aqueles que estão perto de nós. Eu queria pedir a você que fosse para casa e hoje à noite, antes de dormir, lesse o menor livro do Novo Testamento, um dos menores. Qual é um dos menores? Filemão. Uma cartinha bem pequenininha, 25 versículos. Nós vamos estudar Filemão. Passado apagado, vida que passa a vida, que dá vida. Leia Filemão, amanhã cedo a gente vai estar aqui estudando a carta de Filemão. Deus abençoe. Bom, presidente. Nós teremos alguns minutinhos a mais para o nosso expediente e logo estaremos encerrando. Agradecemos a Deus pela palavra tão inspirada, importante, que nos foi transmitida pelo pastor Luiz Roberto Silvano. Que Deus continue lhe dando palavras vindas do Senhor para todos nós. Para registro, a oferta levantada para missões desta noite foi de R$ 683,05. Louvado seja Deus por isso. Amém. Irmãos, há uma solicitação dos nossos irmãos que estão trabalhando na alimentação com respeito ao café da manhã, porque o irmão sabe que não podemos ter excesso e nem falta, né? Então eu vou pedir para que os irmãos da terceira igreja possam contar e passar